Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 19ª aula do curso de React Hooks. Nessa aula nós iremos continuar a estudar o nosso Use Callback. Então vamos iniciar a nossa atividade prática criando o nosso primeiro evento, ou melhor, a nossa primeira funcionalidade, que é intercalar a cor de fundo que vai ficar aqui na nossa div. Então, antes do retorno, irei criar um nosso useState. Então, const, abro e fecho, colchetes, cor e setCor, igual useState. Vou iniciar com azul. Muito bem. E abaixo teremos uma função para alterar a cor. Então, const, alterar cor, igual, abro e fecho parênteses, igual, sinal de maior, abro e fecho chaves. Como queremos intercalar as cores, vou utilizar o setCor para efetuar a alteração e teremos aqui um operador ternário do tipo, se a cor for igual a azul, então vamos alterar para cinza, que é gray. Agora, caso contrário, volta a ser azul. Simples assim. Vamos agora, entre as nossas divs, criar um botão. Button. Alterar cor. Vamos adicionar um evento, um onClick. Alterar cor. Muito bem. E a cor vai estar na nossa div. Então, posso colocar aqui um style igual, abro duas chaves, background color, dois pontos e cor. Muito bem. Salvando, indo no navegador, até vou dar um zoom. Está aqui então a cor azul. Quando eu clico no botão, legal, trocou para o cinza. Então, cada clique ele vai intercalar. Inicialmente é isso. Agora, a minha ideia é criar um input. E nesse input, toda vez que alterarmos o seu valor, nós vamos retornar uma lista contendo aquele valor, o antecessor e o sucessor. Para isso, vou criar mais um state. Então, const número, setNúmero, igual useState. Esse número inicial será 0. Ótimo. Para podermos, no caso, listar o antecessor, o valor e o sucessor, vou criar uma função que vai retornar um array, um vetor. Função para listar os números. Const listar números igual, abro e fecho parênteses, igual, sinal de maior, abro chaves, return. Como eu vou trabalhar com um array, então posso abrir e fechar aqui os meus colchetes. Número menos 1, vírgula, número mais 1. Muito bem. Descer aqui um pouquinho. Abaixo do botão, irei colocar um input type number. Inicialmente esse valor ele vai ser 0, então até posso chamar o meu state número, value igual, abro chaves, número. Eu já vou fechar esse input para não esquecer. E antes do término, irei colocar um evento para podermos pegar o valor do nosso input e enviar para o nosso state número. Então, onChange e o event igual, setinha para a direita, vou chamar o meu setNúmero. Muito bem. Aqui eu não posso passar diretamente o valor do meu input. Por quê? Na hora dele fazer a soma, ele, no caso, vai concatenar e não somar. Porque todo o valor que eu passo aqui, dentro do meu parâmetro, é entendido como string, como texto. Então, farei o seguinte, parse int, abro e fecho parênteses, e agora sim passo o e.target
ponto value. Podem copiar com calma, beleza? Mas assim já está funcionando. Estou passando para o meu número, no caso, o novo valor. Então, ok. E nós vamos listar abaixo do input. Porém, para ficar algo mais fácil de compreender, eu não vou criar a minha lista aqui. Eu vou trabalhar com o segundo componente. Então, antes de exportar, nós teremos aqui um componente listar números. Então, function componente listar números, abro, fecho parênteses, abro e fecho chaves. Dentro do meu parênteses, eu vou ter aqui uma propriedade, uma props. E essa propriedade vai ser a minha função listar números contendo os 3 valores. Então, aqui dentro, eu vou passar entre chaves o valor da minha propriedade. Vou dar um nome aqui, por exemplo, de lista. Muito bem. Essa lista vai estar dentro de um state. Então, já vou criar aqui meu use state chamado vetor. Para ficar bem simples a compreensão. Beleza? Toda vez que o meu componente listar números for executado, nós teremos um use effect. Esse nosso use effect tem uma arrow function. Muito bem. Aqui dentro, a gente vai puxar o set vetor, abro e fecho parênteses e colocarei a minha lista. Aqui uma dica muito importante. Toda vez que eu chamar o meu componente listar números, ele vai chamar o use effect e vai passar para o meu vetor a lista. Porém, como o meu vetor é um state, toda vez que um state é alterado, o componente é renderizado. E o que vai acontecer aqui? Um loop infinito, porque ele vai pegar essa lista, passar para o vetor, alterou o vetor, ele vai lá pegar a lista de novo e passar para o vetor. O que eu tenho que dizer para ele? Bem, se essa lista aqui ela já tiver sido utilizada, eu não preciso executar o use effect. Logo, no caso, não vai ter o nosso loop infinito. Então, eu posso passar aqui um array de dependências. Vírgula, abro e fecho colchetes, lista. Pronto. Só será executado a função setVetor se o valor dessa lista for diferente da última vez que for executada essa lista aqui. Então, inicialmente vai valer -1, 0 e 1. Se houver alteração e, no caso, essa lista tiver outros valores, ok, o use effect ele vai ser executado. Agora, eu vou ter o meu retorno. Return. Vou passar aqui um UL. E agora podemos fazer um map. Vetor.map. Legal? No meu vetor eu vou ter 3 números. Eu vou trabalhar com um parâmetro chamado n, de número, igual, seta para a direita, abro e fecho parênteses, li, abro e fecho. No meio dos LIs eu vou abrir chaves e passar o n, que é o meu número. E toda vez que você trabalha com map, você tem que trabalhar com o atributo key, que é uma chave. Então, aqui dentro do li, vou chamar a minha key e passar o n. Muito bem. Salvando. Vamos lá para cima. Antes de mostrar no navegador, é importante. Eu vou chamar, então, esse nosso componente. Então, componente listar números, lista igual, abro e fecho chaves, e aqui dentro da minha chaves eu vou chamar o meu evento listar números. Muito bem. Vamos para o navegador agora. Beleza. Olha só que legal, gente. Então, inicialmente, o meu input type number vale 0. Então, perfeito. Por ser 0, retorna -1, 0 e 1. Então, tá ok. Se eu incrementar, perfeito. Se eu decrementar,
também ok. E a parte de alterar cor também está bacana. Parece que está tudo ok, mas não. Tem aqui uma pegadinha. E para a gente poder entender legal, lá no nosso Visual Studio Code, eu vou pedir para vocês lá no componente listar números, dentro do UseEffect, colocar um console.log. Vou escrever componente criado. Se quiser colocar outro texto, fiquem à vontade. Muito bem. Salvando, navegador. Eu vou atualizar só por garantia. Muito bem. Vamos inspecionar o elemento. Vamos lá no console. Então tá. Se aparecer algum warning para vocês, que são essas letrinhas em amarelo, não se preocupem. Geralmente o erro acontece porque nós temos componentes que nós importamos lá na index.js, mas não utilizamos de exemplos passados, ou eventos como os 7 nomes que está no nosso exemplo 10, que eu também não cheguei a usar com vocês. Mas tranquilo, isso aqui vocês podem esquecer. Eu vou dar um zoom. Notem aqui que um pouquinho mais abaixo nós temos o componente criado. Então o console ele exibiu, pois ele fez este render. Então o que acontece? Se porventura eu for incrementar o valor, bacana, componente criado, então tá certo. Se eu decrementar ou incrementar novamente, notem que agora aparece o número 2, componente criado. Então toda vez que eu executar aqui um evento, alterar no caso o valor, esse nosso componente criado é exibido. Porém, em tese, isso tem que acontecer apenas quando nós alteramos o valor do nosso state número. Se eu tentar mudar a cor, vejam só, alterar cor, aparece aqui componente criado. Aí você diz, poxa Ralph, mas não tem lógica ele renderizar este componente, porque eu não estou trabalhando com o número, eu estou trabalhando com a cor de fundo. É exatamente esse problema que o useCallback ele vai resolver. A gente só vai criar este componente, essa listagem, se porventura houver um evento, ou melhor, uma mudança no nosso número. E na próxima aula a gente vai implementar esse nosso useCallback. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Até a próxima!